Bom, muito bem, vamos continuar. E nós tratamos na semana passada da Igreja Católica, né? E mais até do que a hierarquia em si, que nós conhecemos, Papa, bispos, padres, diáconos, seminaristas e o povo leigo como um todo. Mais do que isso, é aquilo que para nós e para mim foi mais importante explicar e que eu acho que caiu um pouco em desuso, ou por desconhecimento, ou por erro, ou por falta de fé de quem deveria explicar, de que a igreja não é um CNPJ, a igreja é um corpo espiritual na qual Cristo é a cabeça e que não se faz presente apenas na terra, se faz presente também no céu e, consequentemente, no purgatório. E nós mencionamos esta comunicação da terra com o céu e com o purgatório, propriamente, para aqueles que precisam se purificar para agora puros, verem a Deus, conforme nos diz Mateus capítulo 5, né? Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus, e de como a intercessão dos santos ocorre mediante a mediação de Cristo. Porque é assim que ela funciona. A mediação de Cristo funciona exatamente sendo este cérebro que dá esse comando a tudo. Mas nós poderíamos falar ao invés de usarmos o termo corpo aqui, usarmos de uma outra maneira. É desta maneira que funciona a família espiritual, onde os irmãos se ajudam, colaboram uns com os outros. E Deus, sendo o Pai de todos, atende a todos, aqueles que já estão com Ele e aqueles que aqui estão, e aqueles que estão para chegar. Então, é esta comunicação dos dons, né, com o céu, com o purgatório e também entre nós. Isto se verifica, né, e aquilo que nós dissemos, isso se verifica até porque nós mesmos fazemos isso naturalmente. É muito natural que as pessoas digam umas para as outras: olha, reza por mim, olha, olha, eu vou, né, a gente estava falando de emprego, eu falo, vou fazer uma entrevista de emprego, olha, não me esqueça, né, lembre de mim nas tuas orações. E as pessoas costumam fazer as orações. Mais do que isso, mais do que as orações, esta grande comunicação de Deus através de seus dons do Espírito Santo ocorre com total força através de seus santos sacramentos. Então é nos sacramentos que está a maior comunicação do céu com a terra e que a igreja guarda junto de sua doutrina para a salvação dos fiéis. Então é desta maneira. E é nesta maneira que deve ser interpretada aquela frase que diz: fora da igreja não há salvação. Relembrando aquele sinal quando mencionei o símbolo da Arca de Noé, de que não tinha salvação fora da arca. Estava tudo submerso, tudo debaixo d'água. Não havia vida ali. A vida volta a acontecer quando a água baixa, né? E inclusive descobre-se isso através de uma pomba que traz o sinal de um ramo, né? Então, né, ramo, pomba, vocês vão vendo todos os sinais com o Novo Testamento aí. Mas sempre há aquela dúvida para as pessoas. Então, né, quem são essas pessoas que não participam da igreja? Ou melhor, não participam desta comunhão dos santos, desta comunicação onde todos estão ali, né, participando dos sacramentos, das orações, da participação e conversando com o céu e rezando por aqueles que morreram. Bom, aqueles que não participam da comunhão dos santos são, na outra vida, os condenados. Estes não têm mais participação na comunhão dos santos. Quem se condenou. Quem se perdeu já foi. Esse não vai ter comunicação dos santos. Agora, nesta vida aqui onde nós estamos, são aqueles que não pertencem nem à alma nem ao corpo da igreja. Quer dizer,
estão fora da igreja, estão fora do corpo de Cristo, né? São os que estão em estado de pecado mortal e se encontram fora da verdadeira igreja. Então veja, antes mesmo da gente pensar nos outros, não católicos, outras religiões, né? Não, primeiro a gente tem que pensar em nós. Se você está dentro da igreja, fala de boca cheia, nós somos todos igreja, mas está em pecado grave, você não é igreja coisa nenhuma. Você está fora. Você é excêntrico, fora do centro. É nesse sentido. E então você se encontra fora da igreja. Porque você deixou de participar do corpo de Cristo, porque você está vivendo no seu pecado. O seu Deus agora é o seu pecado. O pecado grave, ele tem por uma tendência que todos aqueles pecados dos 10 mandamentos, quando eles são cometidos, a pessoa acaba cometendo um pecado contra o primeiro mandamento. Ela comete um pecado de idolatria e passa a adorar o pecado e colocar o pecado no lugar de Deus. Esse é o grande ponto. Então a pessoa está fora, né? Então não adianta só o discurso, não, mas eu fui batizado, ai, mas eu participo da missa, ai, mas eu sou catequista. Grande coisa. Se a nossa vida é uma hipocrisia, bom, eis aí o teu Deus. Então nós precisamos ser igreja. E ser igreja é buscar a configuração em Jesus todos os dias. Buscar ser verdadeiramente cristão. Né? Então aquelas pessoas que falam assim, ah, mas a igreja tem muita gente ruim, muita gente que não presta. Então tem, mas essas pessoas estão lá enchendo. Né? Tinha Judas, né? Não tinha Judas andando com os apóstolos, com Jesus? Estava lá, do lado de Jesus. Então, traidor sempre tem. Maluco sempre tem. Fofoqueiro sempre tem. É importante que nós não sejamos esses. Né? Que nós busquemos a nossa santificação. Essa é a vontade de Deus. A nossa santificação. Então, quem são os que se encontram fora da verdadeira igreja? Os infiéis, os judeus, os hereges, os apóstatas, os cismáticos e os excomungados. Nós falando dos judeus? Sim. Vocês vão entender por quê. Os infiéis são aqueles que não foram batizados, ok? E não creem em Jesus. Não são cristãos. Seja porque creem e adoram falsas divindades, como os idólatras, ou seja porque, embora admitam o único Deus verdadeiro, não creem em Cristo Jesus como Messias, nem como vindo na pessoa de Jesus Cristo, nem como havendo de vir ainda. E aí, no caso, a gente tem os islâmicos, né? O pessoal do Islã crê no Deus único. Eles falam que Jesus é profeta, mas eles não creem em Jesus como Deus. Então, esse é um caso. O outro, que também fica na mesma coisa, são os judeus. Os judeus, eles professam a lei de Moisés, mas eles não receberam o batismo e também não creem em Jesus Cristo. É por isso que eles estão presos na nova aliança. E aí nós temos alguns grupos que estes saem da igreja, como por exemplo, os hereges. Os hereges são pessoas batizadas que recusam com pertinácia, quer dizer, são teimosos, né? Crer em alguma verdade revelada por Deus e ensinada como de fé pela Igreja Católica. Por exemplo, eu cheguei a mencionar algumas vezes sobre os arianos, né? Aqueles que seguem o Ário, que era um padre do século IV, que defendia que Jesus não era Deus. E ele defendeu isso com a própria vida, praticamente. E convenceu muita gente, gerou uma crise que talvez é uma das maiores, só não é maior que a crise atual da igreja, mas é uma das maiores crises que a igreja teve. Né? A crise que a gente enfrenta hoje é uma crise por muita gente dentro da igreja tentar se adaptar ao que nós chamamos de modernismo. Não confundir modernismo com modernidade, né? Porque a modernidade ela acontece, é uma época, é um momento, mas o modernismo
ele perverte todos os dogmas. Então ele é como se fosse uma super heresia, porque ela pega todos os dogmas e faz uma interpretação nova de tudo. Então isso é um grande problema que se enfrenta hoje, o modernismo. E aí você tem as ramificações, o pessoal fala da teologia da libertação, mas não tem só a teologia da libertação, você tem outras ideias que às vezes aparecem aí. Né? O pessoal tem um problema, né, de... Como é que a gente pode dizer? De a pessoa falar alguma coisa errada na internet, o povo já falar que o cara é herege. Não é. Eu posso cometer um erro aqui. E nem por isso eu me torno um herege. Eu me torno um herege se, ao permanecer no erro, eu insisto naquilo, que é um dogma, lógico, não é uma opinião, é um dogma que eu estou indo contra um dogma da igreja, dizendo que eu estou certo e a igreja está errada, e a igreja vai dizendo, Leandro, acorda para a vida, porque você está errado, por isso, por isso, por isso, e eu continuo batendo o pé. Aí neste caso, depois de muita teima com a igreja oficialmente, aí eu sou considerado um herege. Quem mais são considerados? Aqui fala o ariano, os nestorianos e as várias seitas protestantes. Porque de algum modo eles são cristãos, mas eles negam dogmas da igreja. Por exemplo, eles negam a virgindade de Maria Santíssima. Eles têm, alguns deles, têm por considerar que não deve ser adorado Jesus como homem, só o Jesus Deus. Mas Jesus se fez homem. Como é que você separa uma coisa da outra, meu querido? Então existem alguns que fazem esse tipo de separação. E aí você tem outros dogmas que acabam, se perdendo aí no meio do caminho. Aí a gente tem os apóstatas. O que é um apóstata? São aqueles que abjuraram, isso é, renegam com ato externo a fé católica que antes professavam. Teve uns tempos atrás, uns jovens lá na Argentina, não sei nem o que passou na cabeça daquela molecada, que foram lá falar com o padre, com o bispo e tudo mais, porque eles queriam se desbatizar, porque eles não acreditavam, eles eram católicos, mas não acreditavam mais, então queriam ser desbatizados. A igreja falou para eles, então vive a vida de vocês, mas não existe esse negócio. Batismo confere caráter, tem uma marca em você, essa marca não vai sair nunca mais, mas como você não quer viver, isso aí não vai causar nada nessa vida para vocês, né? Depois a gente não sabe, sabe, mas não vão falar, né? O que a gente faz estamos aqui na misericórdia rezando por vocês, pela volta e conversão, vocês pararam de ser bobo. Então ocorreu isso, isto é um tipo de apostasia. Então esse caso. E aí a gente tem um tipo um pouco mais sutil chamado de cismático. O que é o cismático? Não sei se vocês já ouviram alguém falar assim, esta pessoa incorreu em cisma na igreja. Eles são cristãos que não negam explicitamente um dogma, mas eles se separam voluntariamente da igreja de Jesus Cristo ou dos legítimos pastores. O caso mais emblemático é o caso dos cristãos ortodoxos, que não negaram o dogma inteiro, mas eles discordam daquela parte do creio que diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Mas espera aí, se o creio fala que o Filho procede do Pai, que negócio é esse que o Espírito Santo tem que proceder do Pai e do Filho? Como se isso desse um entendimento de que o Espírito Santo estaria abaixo do Pai e do Filho. Não é isso. Quando a gente explicou a Santíssima Trindade, trata-se da comunicação de amor entre o Pai e o Filho que gera o Espírito Santo. Mas todos eles estão unidos ao outro. Então não tem essa diminuição por conta das palavras. As palavras nunca alcançam toda a propriedade daquilo que é Deus no todo. Então criou-se essa dúvida na cabeça deles e eles meio que se separaram. Depois separou totalmente. No século XII, isso aí em 1100, houve essa separação. Hoje em dia também está muito em voga, você vê muito na internet gente que nega o Papa. Fala, este Papa é inválido, eu creio na doutrina, mas o Papa não, e tudo mais. E aí ele cai em cisma também, porque ele está negando
a continuidade, né, dos papas desde sempre, e dizendo que este não é legítimo. Ele não tem autoridade nenhuma para dizer, né? Ainda que ele tenha, ele precisa, por prudência, para que ele possa comprovar que existe alguma coisa inválida, ele precisa estar no seio da igreja, ele não pode romper de um lado e criar um caos do outro. Né? E aí dizer assim, não, porque não apenas este, mas os anteriores, desde aqueles que vieram do Concílio Vaticano II, todos eles são inválidos. Meu amigo, se eles estão inválidos e você está falando isso, você não é um padre válido. Porque todos os bispos que vêm, quer dizer, os papas que vieram, sagraram alguns bispos, cardeais, e estes também depois ordenaram padres. Pelo tempo que nós temos de padres e bispos que você está dizendo que não vale, desde o concílio, então você já teve várias gerações. Aqueles que eram válidos, que você acha que eram válidos, do período de Pio XII, já morreram. Então a igreja não existe mais, porque você está dizendo que nenhum vale. Né? Então o pessoal precisa tomar um pouco de cuidado quando fala esse tipo de coisa aí, porque ele mesmo, quando diz isso, ele também é um batizado inválido, então nenhum sacramento é válido, nada, é tudo um teatro, inclusive o que ele for. Se for um padre, ele não é um padre, né? Por causa da bobagem que ele acabou de dizer. Né? Então é um cisma, a pessoa incorre nisso daí. E por fim, nós temos os excomungados, que são aqueles que por faltas graves são fulminados com excomunhão pelo Papa ou pelo Bispo e, portanto, são separados como indignos do corpo da igreja, a qual espera e deseja sua conversão. Quer dizer, ele foi retirado da igreja mesmo, foi expulso. Ele não pode comungar, não pode participar, mas se ele se converter e fala, não, olha, eu estava enganado, aí ele faz um processo de retorno, não é só confissão. Como a coisa foi formal, existe uma carta que é feita. Nós tivemos lá na nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida, antes do padre Eduardo, tinha um outro padre. Este padre foi excomungado, verdadeiramente. Ele saiu, né? Ele está fora. Ele foi excomungado. Houve um processo, olhou-se os escândalos cometidos, verificou-se a autenticidade, verificou-se se haviam outros problemas e tal, e chegou-se à conclusão de que, né, tinha um erro lá muito sério. Ele foi questionado e ele não voltou atrás. Ele entendeu que ele estava certo e não ia voltar atrás na opinião dele. Então a igreja depois, com muita tristeza, com muito pesar, isso pelo menos eu percebi, né, os padres, todos os padres da diocese leram essa carta quando ocorreu essa excomunhão. Eu tive a oportunidade de conhecer esse padre e até falo com uma certa tristeza, porque eu me lembro de ter me confessado com ele algumas décadas atrás, não importa quantas, né, porque aí revela demais a idade, e ele era muito sábio. Então a gente não sabe, né, o que aconteceu, o que passou na cabeça, né, as vidas às vezes são tão cheias de coisa. A gente reza pelo retorno, pela conversão da pessoa, e não deseja o mal, porque o mal já aconteceu, coitado. Né? A gente reza pelo bem, para que se encontre e possa retomar o caminho, né? É um filho predileto de Deus, se tornou sacerdote, de repente uma saída assim é muito triste. Mas temos que rezar, porque nisso ele fica privado de orações públicas, né, dos sacramentos, das indulgências, e ele está excluído inclusive da sepultura eclesiástica. Né? Os padres costumavam ser enterrados no mesmo local. Nem isso vai ter oportunidade. Lê, dúvida. Diga. Nesse caso, se ele retornar, ele pode voltar a ser padre? Pode acontecer, mas aí tem todo um processo formal, ele vai demorar alguns anos. Sim. Não é assim, olha, desisti, né? Eu tava vivendo minha vida maluca, agora eu quero voltar. Aí os caras falam, não, entre, não. Ele vai fazer, vai haver um pedido formal, vai haver um novo juízo, vai se analisar a vida dele. Aí ele vai ser integrado à igreja. Depois integrado à igreja, ele vai voltar a participar das coisas, até passado um tempo, aí ele é integrado às suas atividades novamente como sacerdote. Entendi. Não é tão simples, mas de qualquer forma, ao menos ele poderia retornar à comunhão com a igreja, o que já seria muito bom, né?
É uma pena mesmo. Né? Então, a igreja com advertências, com orações, suplicando a Deus que, pela sua misericórdia, conceda a graça de se converter à fé e voltar a entrar na comunhão dos santos. É isso que a gente precisa fazer. Se vocês estiverem com a Bíblia aí, peguem em João capítulo 20. A gente vai para o próximo tema, que é a remissão dos pecados. Eu finalizei o que a gente falava de comunhão dos santos, que eu precisava tratar desse assunto. Né? E aí a gente vai, porque falta pouquinho, gente, para a gente finalizar a questão do creio. Né? Em João 20, versículo 20, versículo 19. Melhor no versículo 19. João 20, versículo 19. Que vai estar lá, aparições aos discípulos, diz assim: Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disseram-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Ok. O que isso quer dizer? Eles nos ensina esse artigo do creio, nos ensina, baseado inclusive em João 20, que Jesus deixou à igreja o poder de perdoar os pecados. Relembrando Marcos 2, que ele vai lá e levanta o paralítico e fala: ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar o pecado, então levanta e anda. Quer dizer, ele faz um milagre, né? Então, dessa maneira, agora ele está dando aquela autoridade dele para os apóstolos. Os apóstolos, ó a participação da comunhão dos santos aí, através dos padres, dos bispos, com o poder de perdoar os pecados à igreja, né? Por numerosos e graves que sejam, porque Jesus concedeu o pleno poder de ligar e desligar. Então, a quem perdoar, vai ser perdoado. A quem não perdoar, vai ser retido. Né? Quem mexe com nota fiscal de serviço sabe que existe o serviço, os impostos retidos. Quer dizer, esses impostos ficam para pagamento do cliente. É obrigação dele pagar. Então, se a pessoa não quer ter seus pecados perdoados, vão ficar retidos a ela. Ela vai ter que se virar. Se ela acha que não precisa ser perdoada, porque é um padre, porque é um ser humano, porque não pode, ou então porque ela acha que pode ser perdoada sozinha, junto de seu Deus, falando na sua oração, então os pecados dela ficam retidos. Né? E quem exerce o poder de perdoar os pecados, em primeiro lugar, é o Papa, que é o único que possui em plenitude o poder, depois os bispos, e sob a dependência e autorização dos bispos, os sacerdotes. Só esses têm esta permissão para perdoar os pecados. Inclusive, eles têm a obrigação de nunca revelar o que é falado em confissão. Eles não podem falar. Isso aí dá excomunhão pesada, né, na hora. Né? A igreja perdeu os pecados, né, administrando os sacramentos por ele instituído. Quais são os sacramentos que perdoam os pecados? O batismo e a confissão. Então, através desses dois sacramentos, esses pecados são perdoados. Né? E então, a gente crê, e nós falamos de céu, nós falamos de juízo final, nós falamos que no juízo final os corpos seriam restaurados, e então é disso que se trata a ressurreição da carne. Né? E eles nos ensinam que o creio na ressurreição da carne ensina que todos os homens vão ressuscitar, todos os homens, retomando cada alma ao corpo que teve nessa vida aqui. E não em outro. Não é outro corpo. É um corpo. Né? A ressurreição dos mortos vai se realizar por virtude de Deus, a quem nada é impossível. E ela vai ocorrer no fim do mundo e depois vai se seguir o juízo final. Então primeiro vai vir a ressurreição dos mortos, depois o juízo universal, que aí é o juízo final mesmo. Né?
E Deus quer a ressurreição dos corpos para que a nossa alma, tendo feito o bem ou o mal unido ao corpo, receba juntamente com ele o prêmio ou o castigo. Quer dizer, depois da morte vem o juízo particular. A alma foi julgada. Então já houve a condenação ou a salvação. Mas o corpo pecou ou não pecou ou fez o bem. Então, no juízo final vai ser o corpo e a alma, junto de todas aquelas coisas que a gente já mencionou sobre o juízo final, que vai ver a história universal, aqueles que provocaram os grandes males, as pessoas que tiveram as suas biografias destruídas e na verdade eram pessoas muito boas, né? Coisas assim. Né? Todos os homens vão ressuscitar da mesma maneira? Não, vai haver uma diferença muito grande entre os eleitos e os corpos dos condenados, porque somente os corpos dos eleitos terão a semelhança de Jesus ressuscitado os dotes dos corpos gloriosos. Né? Estes dotes que adornarão os corpos gloriosos são, primeiro, a impassibilidade pela qual eles não mais poderão estar sujeitos a nenhum mal, nem dor de espécie alguma, nem as necessidades de alimento, de repouso e de qualquer outra coisa. Né? A claridade pela qual eles resplandecerão como o sol e as estrelas, a agilidade pela qual eles poderão passar num momento sem fadiga de um lugar para o outro e da terra ao céu, a sutileza pela qual eles poderão sem obstáculo passar através de qualquer corpo, como fez Jesus ressuscitado, e os corpos dos condenados serão destituídos dos dotes dos corpos gloriosos dos bem-aventurados e trarão o horrível estigma da reprovação eterna. Então, quer dizer, essa vai ser a grande diferença. Trocando também em miúdos, a gente poderia dizer que se você tem, né, algum problema físico, algum problema de saúde, alguma questão assim, tudo isso será restaurado. Né? Eu costumo brincar, né? Quem tem, como eu, tem aí problemas relacionados à calvície, fique tranquilo, né? No novo céu não vai ter calvície, né? Não vai ter as marcas de expressão, não vão ter as ruguinhas, não vai ter nada que provocou o defeito. E quando ele fala assim dessa capacidade, né, da sutileza de passar através de qualquer corpo, como Jesus fez, porque Jesus ressuscitado fez isso, né? Eu até mencionava, né? Maíra tinha feito um comentário que é uma coisa muito comum. Muita gente às vezes escuta o termo assim, né? Maria, mãe de Jesus. Ok. Aí quando escuta Nossa Senhora, né, de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, entre outras, a pessoa sabe, mas naturalmente ela quase não liga que é a mesma Maria e que estes casos são apenas títulos. E no caso daqueles onde Nossa Senhora realmente apareceu, ela apareceu com as expressões físicas e típicas do povo local. No caso, por exemplo, se a gente comparar Nossa Senhora de Fátima, ela apareceu com expressões, roupas e tudo parecendo uma portuguesa. Quando ela aparece no México, ela aparece com as expressões de uma mulher mexicana, né, indígena, né, com a cor, inclusive a cor da pessoa do México. E aí você fala, puxa, que coisa, mas pode porque ela já está ressuscitada. Então isto não é, porque aí a gente precisa usar, né, existe um termo das nossas diferenças físicas, seja peso, tamanho, cor, pelo, a gente chama tudo isso de acidentes. Então, os acidentes não fazem mais diferença no céu, não existe mais isso. Então, isso não é um problema, isso não é um caso. Então, Nossa Senhora aparece para cada povo de acordo com a sua cultura local. Então, para vocês verem. E cada um desses nomes são títulos. O próprio Jesus, né, apareceu para algumas pessoas também. Existem algumas aparições de Jesus e ele sempre está mais ou menos de acordo com a cultura local. Então os dois conseguem fazer isso. Existem fatos de alguns santos que teriam visto outros, mas esses outros santos apareceram exatamente como eles eram historicamente falando, sem essa alteração acidental. Interessante, né? Por quê? Porque não ressuscitaram ainda.
Então isso é interessante de se saber. E mais um detalhe para completarmos, se você olhar lá em Hebreus, capítulo 9, nós temos lá em Hebreus, a partir do versículo 15, mas já no capítulo todo fala da eficácia do sacrifício de Cristo. Então lá, Paulo vai dar toda essa explicação, e ele fala no versículo 26, do contrário, seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Está falando do sacrifício de Jesus, né? Quando é certo que apareceu uma só vez ao final dos tempos para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, quer dizer, veio só uma vez. Como homem, morreu e ressuscitou. E aí, São Paulo ratifica e confirma isso falando sobre todos nós, dizendo assim: como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Não existe reencarnação, gente. Toda e qualquer doutrina que defenda, né, que esta alma que nós temos, que ela é a forma do corpo, né? Ela deu a forma do corpo, mas não foi assim, do jeito que eu vou falar aqui. Tipo, você, na hora que foi gerado, papai e mamãe, e veio o espermatozoide e o óvulo, ali Deus gerou a sua alma junto. Não foi separado. Não foi assim, começou a gerar um corpinho e aí Deus mandou uma fumacinha para dentro. Não é isso. Em meio àquele ato, formou-se também a alma da ação divina junto do corpo, do espermatozoide e do óvulo. Então, nós não somos Gasparzinhos. Essa alma foi formada junta do corpo, então ela deu esta forma ao qual você é, essa beleza que você é, meu querido, minha querida. Né? Porque tem gente que vai ouvir, então não sei quão mais vão ouvir, mas é isso. Formou você inteiro, inseparável. A morte não era desejada por Deus, a morte é antinatural. Entendeu? Isso foi plano B. Já que a morte entrou no mundo, então Deus deu um jeito de fazer esta separação do corpo e da alma, mas não era para isso acontecer. Era para nós permanecermos na imortalidade e depois de um tempo subir. A gente mencionou isso quando explicou sobre o pecado original. Então é antinatural esse negócio. Então não existe essa reciclagem de alma, né? A alma sai, aí vai, uma alma velha vai num corpo novo, isso no caso do espiritismo em geral, ou, né, como na ideia do hinduísmo ou do budismo, que você passa como se fosse uma evolução da alma, e aí ela vai evoluindo, e na verdade o corpo nada mais é do que uma roupa que tu coloca. Hoje eu tô com essa aqui, tô com agasalho, porque tá frio. Aí amanhã eu ponho outro agasalho. Não é isso. Teu corpo é tão importante quanto a sua alma. Por isso que vai vir no juízo final, seu corpo vai se restaurar. Então não tem essa separação maluca aí. Né? E o que vale é a alma, o corpo é só um negócio aí que está atrapalhando. É quase um princípio gnóstico, se você for analisar na ideia dessas religiões orientais. Né, que ainda algumas delas entendem que são 108 reencarnações e tu começa como uma planta. Não dá, meu. Aí não dá. Né? E o que significa então, já que estamos falando de morte, o que significa então creio na vida eterna? A gente ensina que depois da vida presente há outra, eternamente feliz para os eleitos ou eternamente desgraçada para os condenados no inferno. Sempre lembrando que a gente que escolhe aquilo que a gente quer. Basicamente, Deus não condena. A gente fala que Deus condena no sentido de que ele deixou determinar, faz isso, faz aquilo. Mas as pessoas mesmo já vão encaminhando-se. É possível compreender a felicidade no paraíso? Não. Não podemos compreender a felicidade no paraíso porque excede os conhecimentos da nossa inteligência, que é limitada. E porque os bens do céu não podem comparar-se aos bens deste mundo.
né? A felicidade dos eleitos consiste em ver, amar, possuir para sempre Deus, fonte de todo bem e toda graça. E aí a gente pode pensar assim: não existe prazer que você tenha tido, momento alegre, feliz que você tenha tido, né? Que você tenha sentido, tenha vivenciado, nada disso se compara. Nessa terra nós temos momentos de felicidade. Algumas pessoas podem até naturalmente se falar: olha, eu sou feliz pela conta das coisas aqui, pelo que eu vivo, pela minha família, eu me considero uma pessoa feliz. Mas ela mesma, mesmo se declarando feliz, nós vemos naturalmente que esta pessoa sempre está tentando melhorar uma coisinha ou outra, né? Esta pessoa que se diz feliz, por exemplo, tem um carro. Amanhã ela fala: putz, preciso trocar de carro. Então, quer dizer, um desejo novo. Ou preciso trocar o celular, ou preciso melhorar isso aqui, preciso arrumar um emprego agora, porque esse aqui, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então, existe dentro do ser humano desejos infinitos e parece uma certa irrealização. A felicidade ao qual nós estamos comentando aqui, ela é, com F maiúsculo, ela é a completude do ser. Então é quando o movimento para e você chegou ao objetivo final. Você olha para toda a sua vida, ela está completa. Isso realmente, nesse mundo, a gente percebe que mesmo pessoas com muitas posses, muitos bens, não estão completas. Sempre falta alguma coisa para elas, né? E não é porque elas estão iludidas, mas no sentido de que elas continuam nessa vida e continuam faltando alguma realização. Então, a felicidade é este fim mesmo, último. O fim último só pode ser Deus. Porque quando a gente pensa nessa felicidade, a gente percebe que essa felicidade é algo que encontramos e parece que é algo que nos encontra. Então, se é algo que nos encontra, é algo que é vivo, é algo que é verdadeiro, né? E sendo verdadeiro, parece que há uma inteligência. Se há uma inteligência, é a inteligência suprema, né? Então, sendo Deus, é nele que vai estar todo o fim último da nossa vida, toda a felicidade. E ela é incomparável com qualquer outra coisa, porque lá estará a eternidade. Então, vai ser a maior alegria que a gente não consegue nem imaginar. Então, não caia nos comerciais ou nas séries que ficam, às vezes, colocando o céu como um lugar tedioso, chato, e o inferno como um local bem legal, que todo mundo está se divertindo, porque a coisa não é assim. Isso é propaganda do diabo querendo te enganar para você ir para lá. Cuidado. Né? Porque a desgraça dos condenados consiste em serem para sempre privados da visão de Deus. Isso é o inferno. Mais do que aquele desenho do Tom e Jerry, não sei se vocês já viram, que tem um episódio que o Tom precisa se reconciliar com o Jerry. E ele precisa que o Jerry assine, né, o pedido de perdão, né? Ele faz lá um pedido de perdão, o Jerry tem que assinar, que senão ele não vai para o céu. Ele não consegue e cai no inferno. E aí lá no inferno é um cachorrão todo vermelho, com chifre, com rabinho, não sei o que, com tridente, jogando ele naquela caldeirão quente e, né, isso não aparece no desenho, mas assim, com algumas pinturas horríveis de corpos dilacerados, pessoas gritando, horror e tudo mais, cujo qual nenhum filme de terror é capaz de se aproximar do verdadeiro horror que é o inferno, né? Então, né, o Fred Krueger é fichinha, o Hellraiser é fichinha, né, entre outros, né, entre outros aí terríveis que alguém tenha visto. Nada se compara ao que é o inferno, porque o inferno é muito pior do que todos esses negócios. Ele é a ausência total da presença de Deus. E se Deus está ausente, e algumas pessoas acabam tendo esta, vou usar esse termo meio impróprio, mas experiência do inferno, é quando uma pessoa entra no desespero, porque o desespero é a falta de fé. E sendo falta de fé, é aquela perda da percepção de que Deus está aqui. E aí a pessoa se deixa levar por um medo, por uma aflição tão grande, tão completa, tão difícil, que a pessoa não consegue
colocar a cabeça no lugar, mas nessa terra a gente consegue ainda se reequilibrar, né? Colocar a cabeça no lugar e recuperar a nossa fé. Sair do medo, né? Do medo no sentido mais terrível. Medo é uma coisa, desespero é essa falta de fé, é ir realmente nesse caminho contrário. Isso é o inferno. É onde lá não tem mais presença de Deus, então é o desespero total. E se há o desespero total junto disso, há a ira total, há a desgraça total. E nisso consiste o inferno. É nesse estado de terrível que ficam as almas condenadas. Então, os bens do paraíso e os males do inferno, por ora, não só para as almas, porque por enquanto só as almas estão no paraíso ou no inferno, mas depois da ressurreição da carne, os homens na plenitude da sua natureza, isso é, em corpo e alma, serão ou felizes ou infelizes para sempre. Os bens do paraíso para os eleitos e os males do inferno para os condenados serão iguais na substância e na duração eterna. Mas na medida, isto é, no grau, serão maiores ou menores, segundo os méritos ou deméritos de cada um. Ou seja, quanto mais santo você for nessa terra, mais mérito você terá no céu. O quão pior você for nessa terra, mais fundo tu vai, né? Nesse sentido da profundidade da maldade que a pessoa vai viver no inferno. Então sim, a casa do meu pai tem muitas moradas, Jesus disse, né? Então aqueles que viveram mais profundamente a sua fé, mais próximos estarão de Jesus, né? Todos verão, tá? Todos estarão na glória, mas existe esta proximidade. Assim como, por exemplo, quando a gente falou dos anjos. Os anjos têm uma hierarquia celeste. Então é nesse sentido. Por fim, o que quer dizer amém? Amém quer dizer assim seja nas orações, né? E no fim do credo, né, quer dizer o quê? Assim é, quer dizer o quê? Creio que é absolutamente verdadeiro tudo o que nesses 12 artigos se contém. Os 12 artigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, cujo há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. E esses 12 artigos, eu estou mais certo disso, de que isto é verdade absoluta, do que se eu visse com os meus próprios olhos. É isso que quer dizer o amém do creio. E dito isso, a gente completa, né, esta fase. Nós demos um geral introdutório, nós falamos sobre Sagrada Escritura, sobre a presença de Deus, e agora tratamos do creio. Nós vamos avançar, né? Então falta-nos aí falar dos sacramentos e falar dos mandamentos da lei de Deus, cujo qual aí a gente vai tratar muito da nossa vida, do dia a dia. Por quê? Porque a gente entendeu o creio, legal, muito bom. Mas é importantíssimo que a gente volte um pouco atrás, quando formos falar dos mandamentos, e compreenda como está difícil para a humanidade entender essas coisas, porque a maior explicação que a gente tem que dar hoje em dia é porque o pecado é pecado. Porque quando a pessoa tem uma sensação prazerosa, ela não consegue aceitar que ela está no pecado. Mas isso a gente vai deixar para um outro dia. Porque agora a gente encerrou essa fase do creio.